Bom, pessoal, bom dia. A gente vai iniciar a leitura do próximo capítulo do livro A Mulher e o Feminino. Eu queria aproveitar para pontuar aqui duas coisas. O texto das meninas é um texto muito bem sistematizado, muito completo, assim. Tem muitas referências que daria muitos encontros para tentar abrir todas as gavetas que elas colocam ali nesse texto. Mas é um texto que tem um caminho e ele abre, ele fecha, ele chega num ponto, né? Mas eu queria acrescentar aqui durante essa leitura, para a gente acompanhar um contexto, esse contexto que elas trazem, qual é a ideia desse filme. E vou acrescentar também alguns outros exemplos no meio do caminho, para a gente aproveitar o clima do amor, o clima da paixão, o clima dos Dias dos Namorados, esse clima frio, que acompanha a gente nessa leitura. Pelo menos para a gente aqui no Brasil. Gabi está excluída dessa, mas não deixa de ser quente também em algum momento. É, Bom, eu Afinal de coloquei o contas, filme o retrato de uma jovem em em chamas. chamas. No final a coisa tá ali quente, a coisa é quente. E aqui, aproveitando o nome do filme, O Retrato de uma Jovem em Chamas, eu coloquei essa cena porque é um filme que ele é retratado, não é retratado na época do trovadorismo, né, no século XI, ele é retratado ali para final do século XVIII. Tem uns 500 anos aí de diferença entre o tempo e outro, mas a gente está falando que é o nosso paradigma de amor, que são 500 anos de diferença para o que é os nossos dias atuais, né? E aqui é um panorama desse Ocidente, é um panorama dessa arte, um panorama dessa história. O que que ela vai trazer desses textos? Aí o que que eu tentei sistematizar nesse texto? O que que elas querem com esse texto? Que pergunta que elas tentam responder? Como que elas construíram a linha de raciocínio? E eu tentei mapear aqui para a gente partir, ter um ponto de partida para a leitura, né? Porque elas vão colocar em xeque o que que o campo lacaniano está dizendo, não Lacan, mas o que que o campo lacaniano está tratando do gozo, do amor e do desejo. Porque ela está colocando uma posição interpretativa que é completamente diferente do campo atual. Ela está se apoiando no que é histórico e no que é discursivo dentro da teoria. E não apenas uma definição do que é gozo, do que é o amor, mas e nem uma aplicação de quando isso aparece ou de quando isso não é, ou se isso é um excesso, se isso é negativo, coisa do tipo. As autoras, elas vão se valer do histórico discursivo, da religião, da poesia, do misticismo e do romantismo para tratar o conceito de gozo, né? Elas vão colocar dentro de um contexto do amor-paixão, que é o nosso modo ocidental, digamos assim, que é o nosso. É aí que o Ocidente se coloca no seu maior, com maior proeminência. É isso que aparece no Ocidente com maior proeminência. Vamos entender o que que é isso, o que que elas querem dizer com isso. Por quê? O texto indica que dá para a gente construir a seguinte pergunta: é possível construir um gozo? É possível ter um gozo que surja do corpo sem um discurso? Ou seja, é possível existir um gozo sem o outro? Acho que é essa a pergunta-chave para a gente deixar ela aqui para ver se elas respondem no final. Por quê? Existe gozo sem outro? Existe gozo sem corpo? Ou melhor, que surge do corpo? O caminho lógico é esse. Elas vão partir do um matemático e do um filosófico. Elas vão partir da noção que prescinde da substância, que prescinde da biologização. Elas vão colocar um enquanto um dizer. Elas vão pegar a referência do Lacan, que o Lacan, se não me engano, ele diz o seguinte: para entender o amor, ou elas dizem isso nesse texto, para entender o amor é necessário ler Rougemont, que foi uma referência do Lacan e que na época parecia ter sido o best-seller, assim, nas questões sobre amor no Ocidente, na Europa. Porque ele vai falar justamente, o livro dele é O Amor no Ocidente. Ele vai tratar justo do deslocamento entre a relação mística com Deus, a relação dos deuses, de Deus com o ideal amoroso ao longo da história.
Aí a gente vai ter a mística sendo trabalhada também pelo que o Lacan escreve no Seminário 20, quando ele vai se aproximar ali das experiências estática da Santa Teresa d'Ávila, né? O que ele chamou de gozo místico ou gozo feminino. Exática, enfim. Aqui no filme, as duas personagens, vou dar spoiler, mas assistam com o olhar de vocês e depois com esse filme no pé do ouvido, porque com esse texto no pé do ouvido, porque é interessante. No filme, essas duas meninas elas se encontram num momento um pouco árido e a paixão delas começa como uma tentativa de decifração do que é um e do que é o outro. E elas começam a se revelar de uma maneira muito sutil. Eu conheço você nos mínimos detalhes e eu também conheço você nos mínimos detalhes. Eu sei cada gesto do seu corpo, eu sei cada ponto do seu olhar, eu sei como você gosta de arrumar o fio do cabelo. Ou seja, eu peguei essa imagem porque isso se aproxima dessa sensação do que a gente considera o amor, né? Aquela famosa frase de quando a gente escuta no casamento, quando a carne se faz um, né? Quando duas pessoas se fazem um, que os padres tanto enfatizam com o casamento, né? E as meninas tratam o título Eros, um com dois. E elas partem do seguinte argumento. Eu separei em argumentos para a gente poder entendendo essa construção. Está em Empedocles a ideia de que existe uma união amorosa. O Parmênides vai tratar, ou seja, o Empedocles vai falar, existe o um, as coisas partem do um. E o Parmênides vai acrescentar nesse um a ideia de Deus. A gente vai ter na toda a filosofia pré-socrática uma dimensão divina como criadora de todas as coisas, permeando por todo o campo da filosofia. Essa teoria mística ali de Aristóteles também, enfim, Alana, e você pode enriquecer esse debate, porque toda a filosofia pré-socrática vai retornar com essa ideia mística, ainda que não tivesse esse nome, nunca, ou melhor, a gente vai ver isso retornando na mística no campo religioso depois de alguns anos, né? A mística vai voltar e vai dizer há fusão, há relacionamento. Há um relacionamento com Deus. É para isso que a gente tem que voltar. É para essa relação última que a gente precisa seguir, né? E essa ideia, ela não teve oposição. Ela não saiu do campo da mística, segundo as meninas colocam aqui. E a gente vai pensar o seguinte: se há um criador, se há um que sabe tudo, se há um bom, se é o criador, ele sabe todas as coisas. As meninas vão colocar agora o Freud nessa conta. Por quê? O Freud notou que na transferência, todo o movimento de regressão dos seus analisantes era como se fosse a pulsão de morte, esse gozo, esse além do princípio do prazer, que voltava para uma fase regressiva, que voltava para esse estado inanimado, né? Quase que um útero. A Clarice Lispector vai ter um poema, agora vocês me perdoem o nome, poderia ter pesquisado isso, porque é de uma mística esse poema, que ela fala que ela come a própria placenta, enquanto ela vê a luz na sala. Ela está na sala da casa dela, entra uma luz entreaberta ali na janela, e ela sente Deus no nível que ela come, é como se ela voltasse a comer a própria placenta. E o Freud já toca nesse ponto, porque ele via nos analisantes essa regressão para esse estado, né, para esse estado inanimado, para esse estado que mirava no analista um saber absoluto, que via em Freud, esse cara sabe tudo. Inclusive, no seminário 4 o Lacan fala que o Freud, quando vai atender Hans, que o Hans consegue dar um passo em relação à sua fobia a cavalos, quando ele sai, abre a porta de casa e fala para o pai dele: Não, Deus está me ajudando. Deus me ajudou, tirou os cavalos da rua, agora tem pouquinhos. Deus sabia que eu ia sair e tirou os cavalos aqui da rua. E o Freud parece, o Lacan diz que o Freud fala para o Hans, eu sei tudo que você está passando. Nesse momento encaixa bem na referência, né? Na transferência. Porque ele vai falar, Freud se colocou ali como um deus para o Hans. Por quê? Os analisantes buscavam alguém que tinha esse saber absoluto, que era capaz de entender essas pulsões, que era capaz de controlar o incontrolável, dar razão ao irracional.
Isso, as meninas vão dizer, não escapa da história. O que Freud viu ali foi o movimento da história. A gente volta lá para os pré-socráticos, para o tempo da mística. Ou seja, o Freud estava ocupando o lugar do criador. E isso não remete a uma construção de análise, isso remete a uma construção desde que o mundo é mundo, vamos colocar assim, né? Muito mais antiga do que Freud, para melhor definir. Isso remonta ao que já era sabido sobre o amor e sobre o ódio. E não é aqui que o Freud vai colocar o amor da transferência e o ódio de transferência. Isso já remonta ao que era sabido sobre o amor e sobre o ódio. E não tem nada a ver com a concepção biologizante da pulsão de morte. Aqui elas se aproximam de Freud para poder se separar um pouco. No Lacan, existe um enquanto um dizer. No seminário 10 ele vai dizer, inclusive uma referência bíblica, de novo, não sou psicanalista cristão, mas eu gosto de pesquisar o cristianismo, mas ele vai dizer, antes de tudo, o verbo era um traço unário, existe um dizer, e não uma substância. É isso que marca a diferença primordial do campo freudiano e para os outros sucessores que vieram antes de Lacan e depois de Lacan. Vou colocar aqui. Porque eles atribuem ao corpo essa condição gozante, eles atribuem ao gozo uma substância. O ele não está como um ser na filosofia. Ele não está como algo alheio ao campo matemático, né? Não dá para tomar um sem pensar na matemática, pensar um biológico, é quase tem que pensar na matemática aí, né? E na filosofia ele não é um ser. Aí elas vão trazer o que a gente já tem lido em alguns capítulos anteriores aqui, as meninas trouxeram, a Júlia trouxe algo nesse tom também no último encontro, que é, na matemática a gente vai pensar a lógica do um partindo do que Guittard trouxe. O um só existe porque é diferente do 2. E o que Frege fala de que o um depende do zero. Não tem como existir um sozinho. Não tem como. Aqui o seminário 7 talvez, que vai dizer que Deus fala com Moisés, porque não tem como Deus existir sem Moisés. Não tem como Deus existir sem falar tu, é, né? Porque senão ele, sou o que sou, acabou, não preciso de nada. Não precisa nem aparecer, né? É, ou seja, essa relação que vai se estruturar cria a repetição e o conjunto significante. Ou seja, não existe um sozinho, de novo. Aí elas vão falar o seguinte: olha para o que o Lacan fez. Na própria teoria e na própria clínica, o Lacan não se baseia em um conceito só. Ele arma a metáfora paterna, o grafo, a cadeia bohemiana, a cadeia significante, o nó bohemiano, o esquema R. Tem toda uma estrutura para dizer, às vezes, da mesma coisa, por vários ângulos, por vários métodos, se a gente pode pensar assim, porque um conceito, um método não dá conta. Ou seja, o próprio Lacan não parte de um para dizer, para explicar, para saber tudo. Ou seja, a gente vê nesses esquemas uma estratégia para construir esses conceitos. Esse é o primeiro texto. Eu vou dar uma notícia mal para má para essas meninas, né? Ou seja, eu vejo você nos mínimos detalhes, talvez quase como se fôssemos um, enfim, é um pouco imaginário, mas elas estão nessa tentativa. Quem não está, né, nessa tentativa? Eu acho que eu escrevi errado aqui. Ru- Rougemont. Obrigado, Gabi, pela. Tava preocupado porque em algum momento, ó, escrevi algumas coisinhas. É Gente, Ru, exato. ó, É é, R-U. eu. Isso aqui, para vocês verem o trabalho artesanal que eu tive com esse texto, né? Porque foi totalmente digitado ali. Enfim. Para ler o segundo texto desse capítulo, a gente vai pensar o paradigma, o padrão, o modelo, o esquema do um absoluto dentro do amor-paixão do Rougemont. E eu fui atrás desse livro, já que disseram, né, uma referência do Lacan, uma referência de toda a Europa ali, do campo universitário europeu. E ele vai dizer o seguinte.
Acho que essa frase ela resume totalmente a posição do Rougemont. Não li o livro completo, mas aqui me parece ser uma síntese muito fiel do que as meninas trabalham nesse texto. O amor satisfatório não tem história. O amor satisfatório não tem história. Só podem existir os romances de amor mortal, que significam amor ameaçado e condenado à vida. Isto é, o que enaltece o lirismo ocidental. Não é o prazer dos sentidos, nem muito menos a fértil paz de um casal. A fértil paz de um casal. Não se trata de um amor bem-sucedido. É a paixão do amor. E paixão significa sofrimento. Ou seja, bom, autoexplicativo, né? As meninas vão dizer: o que prevalece no Ocidente é o predomínio desse tipo de amor-paixão desde os séculos 12, 13, 14, 15, 21. E vamos ver até onde a gente chega com isso. O objeto que o Rougemont trabalha é a história do Tristão e Isolda, que fala de um amor desgraçado, que fala de um amor heterossexual, que fala de um amor que está sempre impelido a um conflito entre um casamento, um matrimônio e a infidelidade. É isso que vai despertar a angústia dos personagens, é isso que vai trazer a insatisfação, porque eles vão perceber que eles não são um, eles são dois. E para a gente poder contextualizar um pouco melhor, eu trouxe o filme no lugar do Tristão e Isolda, porque eu confesso que eu não conheço profundamente a história do Tristão e Isolda. Mas me parece que todos os filmes românticos, esse daqui é um bom exemplo. A história conta de uma menina que, uma moça, que aparentemente está ali reclusa, depressiva, insatisfeita, porque ela está prometida a um casamento. E o grande desafio é que ela precisa mandar uma selfie. Nessa época, teria que vir um pintor do outro lado do mundo, porque ela está completamente isolada, para olhar para ela e mandar esse quadro para esse pretendente, que morava, no caso, acho que na Itália. Ela não conhecia o cara. O cara não a conhecia. Ou seja, eles estavam entrelaçados por um matrimônio pelo desejo dessa mãe. Era tudo o que ela não queria. Por quê? Em alguma cena, ela se vê na mãe, a mãe se equivale a ela, é como se ela tomasse o mesmo destino. A mãe também não está satisfeita com o casamento. A mãe também está isolada no meio de um castelo, numa ilha paradisíaca, que deve ser uma desgraça, né? Nesse sentido, a gente vai pensar esse, essas relações de amor desgraçados, né? Mas com muita angústia e muita insatisfação. E o que acontece é que, como uma boa história de um filme que retrata a relação homossexual, e aqui eu vou atualizar, os dois não ficam no final juntos. Todo filme gay, a maioria. Conhecimento de causa aqui. E a história também, do modo como a gente se relaciona aqui, pensando os homossexuais. Estou generalizando, claro. Eu mesmo sou casado, né? Mas tá sempre nesse impasse, tá sempre sendo retratado nesse sentido. Vocês nunca vão ficar juntos. Há sempre uma parede, há sempre uma proibição, há sempre uma distância entre o que você quer e o que a sociedade quer, o que o mundo quer, o que Deus quer. E não é possível que vocês se fiquem juntos. É possível que vocês tenham prazer, mas vocês sofram no amor. Isso as meninas estão colocando no campo heterossexual também, porque você vai estar perseguida pela ideia da infidelidade. O amor ocidental pode se resumir a isso. Vamos ver se isso é verdade. Não quero que a gente tome isso como uma premissa, como se isso fosse atualizado. Poxa, já se passaram mais de 500 anos, ou mais, depois disso, e a gente continua achando isso? Será? Ela continua, é a ausência desse outro, enquanto uma necessidade que produz a vontade de morrer. Ou seja, se esse outro não existe, eu vou ter que morrer. A paixão, ela ultrapassa todo o princípio do prazer. Eu não estou aqui com outro porque eu quero estar com ele, porque ele me é bom, porque eu tenho uma necessidade. Eu tenho algo além de uma necessidade que vai me fazer sofrer. É o próprio gozo. Aí ele diz o seguinte: pro gozo total é preciso o amor naufrague. Ou seja, a satisfação não vai estar no amor, mas no gozo, na própria busca desse gozo. Como que é aquela frase, Alana, que a gente conversou, do só o amor permite o gozo condescender do desejo, né? Condescender ao desejo.
Condescender ao Tal desejo. amor, Ao per... desejo. Tal amor permite o gozo condescender ao desejo. Acho que é algo assim. Ou seja, é uma formulação parecida, mas aqui o Lacan ainda vai colocar uma saída, né? O amor ainda vai permitir certa condensação vai permitir certa caída disso. Vai permitir que o desejo entre, né? Vai permitir que alguma coisa de diferente possa acontecer. O Lacan vai trabalhar isso no seminário 7, que ele vai pegar o amor idealizado, o amor cortês, vai pegar a dama, essa figura do romantismo, do amor idealizado, do amor impossível, da perfeição em pessoa, e vai falar: essa mulher ocupa o lugar inalcançável, essa mulher ocupa o lugar de frustrante. Para que o amor exista, é preciso que ele se frustre o tempo todo, que ele seja frustrado o tempo todo. E aí que está uma analogia do desejo. As meninas vão trazer o que os rituais pagãos e o catolicismo cártaro tentava ver na materialidade toda a ordem da desgraça. Ou seja, os cátaros eram aqueles que iam se isolar do mundo, que ia condenar toda a mundalidade, se eu posso chamar assim, porque eles diziam que todo objeto, toda a matéria, eles desviam o caminho de Deus. E isso vai trazer toda a desgraça e todo o infortúnio. O Platão vai trazer também essa ideia que existe esse destino, o destino é se unir com Deus. Toda essa corporalidade, o corpo, o puritanismo também vai trazer essa mesma concepção. O corpo, o prazer do corpo vai condenar a sua alma. Ou seja, é necessário que você se preocupe com a união amorosa para além da sua vida, não só ali na matéria, né? Porque é preciso pensar o além. E aí eles foram perseguidos. E essa vertente do cristianismo, segundo a pesquisa do Rougemont e segundo o que as meninas trazem, foi o que trouxe, abriu portas, foi o que apareceu, isso vai aparecer no trovadorismo. Já que eu não posso viver essa vida, já que a vida é uma grande desgraça, o meu amor é impossível, eu sou frustrado, eu não consigo viver sem você, tudo mais, isso vai aparecer no trovadorismo. O trovadorismo a gente vai entender, quem for do campo da letras pode trazer essa referência melhor, comentar isso melhor, mas a gente vai entender o auge desse amor cortês. Por quê? Aqui Deus vai passar, então, a ocupar o lugar da dama idealizada. É possível notar o mesmo sentido que isso traz. É possível. Vamos comparar uma coisa aqui. Eu quero trazer isso aqui para a gente pensar. Vamos comparar um poema do trovadorismo, super romântico, com uma música do Gustavo Lima e uma música gospel, ok? E agora é o momento que eu estava mais aguardando essa semana toda, para a gente abrir o coração, escutar com a alma, tá? Primeiro, um poema do trovadorismo, não sei de quem que é, elas não tem isso também, né? O trovadorismo era uma coisa super perdida, ninguém não tem nome, os poemas. Olha que lindo e que terror. Meu mal difere de todos os males. Gozo com ele. Meu mal é o que eu quero, é a minha dor, é a minha saúde. Não sei por que me queixo, visto que o meu mal provém da minha vontade. No entanto, me satisfaço com esse querer, sofro com agrado, e há muita alegria em mim, dor que me adoece com delícia. Isso podia ser a Santa Teresa d'Ávila falando, tranquilamente. Isso poderia ser São João da Cruz, que foi morar no deserto, conheceu a noite escura da alma. Isso podia ser o Marie de la Trinité, que foi uma paciente do Lacan, que era uma mística católica extremamente dedicada, morou no convento e sofria. Dores no corpo, dores na alma, dores. Ela se machucava, ela realmente inflamava, pegava fogo, né? É, por amor. Agora vamos para um filósofo contemporâneo, um poeta da nossa cultura brasileira, Gustavo Lima. Esse sim tem título. O nome é Amor Imortal. Olha só, não estamos muito longe.
Já com o título, a gente já não está muito longe do trovadorismo. Fecha os olhos, tira a roupa. Sua boca tem o mel, que acalma meu desejo e me leva até o céu. Surreal, é bom demais. Pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém e acha que isso é normal. Bom, não preciso nem colocar aqui o mel com céu, que a gente cai direto no alimento bíblico. O cara precisa ir para o céu para ter essa relação sexual. Podia ser o inferno, né? Que dizem ter um pouco mais de. Ser um pouco mais é, libertário nesse sentido, né? Ser libertino. Libertino, um pouco mais nesse sentido. Podia ser um pouco mais, sei lá. Bom, já chegamos aqui no cume, mas eu quero levar vocês para o além. Vamos ouvir uma música. Vou ler para vocês um trecho. Podia ler ela inteira, de uma música evangélica, do Diante do Trono. Preciso de ti. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. A corça é um vou colocar assim, um viadinho, um bichinho. Eu não sei nem que. Me parece muito com um viadinho que passam épocas e épocas morrendo de sede, e quando vê uma poça d'água, se afoga. Quer beber aquilo, quer beber aquilo, quer beber aquilo, quer beber aquilo. Mas ele passa, ao invés dele beber de pouco em pouco, ele vai aos montes, ele se deleita quando ele encontra essa poça d'água e quando ele está com muita, muita sede. E a gente vai ver aqui, agora eu vou provocar um pouco esse texto, né? A gente pode pegar a experiência mística por uma ideia sexual, por uma relação sexual ali, como o trovadorismo faz, mesclada, mascarada. Se a gente fosse pro campo freudiano, a gente falaria que aqui tem algo de sexual. A minha terra seca precisa de água. Preciso beber, preciso de ti. Aqui no Gustavo Lima, isso é quase espiritual, né? E ele está falando diretamente de algo sexual. Não, não vamos reduzir a experiência mística a uma experiência sexual. Esse é importante, né? Não vamos reduzir a experiência mística como um gozo nesse sentido mesmo, né? Do termo sexual. Não há consenso entre os pesquisadores que sustentam a teoria do Rougemont, né? Os pesquisadores vão falar, olha, nem o trovadorismo não tem essa pegada no cristianismo dos cátaros, por exemplo. Mas aqui, como a gente viu, há semelhanças e consistências de tema. Ainda hoje estamos falando. Escutem todas as músicas sertanejas. O amor continua sendo. Escutam Taylor Swift, escutem, sei lá, músicas populares. A gente vai ouvir. O amor é impossível. O amor é sofrido. Há consistência temática. A mulher continua sendo colocada como esse ideal. E não um ideal, mas é um ideal que é impossível, um ideal que precisa ser frustrado. É um ideal que sofre, né? E há um menosprezo da relação matrimonial. Há um menosprezo da ideia de um amor satisfeito. O amor satisfeito não tem história. Bom, embora alguém vai falar, meus pais foram casados por 50 anos. Tem uma história de amor. Bom, na clínica a gente descobre que a coisa não é tão, enfim, tão romântica, né? Tá, deixa eu correr um pouquinho.
Não tem como provar isso, né? Não tem tanta, não é todo mundo que não é um consenso, mas há essa consistência, há essa repetição, há essa fidelidade ao tema. Há no trovadorismo um disfarce. E as músicas, o cristianismo também remontam a esse disfarce da dama se tornando Deus. Ou seja, o objeto inatingível ainda está ali. A ciência da poesia pode ser lida como um gay saber, que significava naquela época uma articulação entre o gozo e a desgraça. Olha como que o filme casa super com isso. Isso, tem o gay saber, um saber que te leva à desgraça, e tem um saber nobre que é você ficar traduzindo os brasões das famílias aristocráticas e todos, né? E esse gay saber ele te dava e também a leitura dos brasões te dava um joy medieval, te dava um gozo medieval. Existe um saber nesses termos, não abri muito essa gaveta, mas existe uma ideia de que é necessário buscar uma satisfação como um fim, e isso tira o ideal. É nessa lógica que o amor ocidental ganha sentido. As autoras partem de uma interpretação histórica e para reler, ou melhor, para ler o conceito e reler o conceito de desejo em Freud. Ela vai ressaltar o mesmo caráter de insatisfação, o mesmo caráter de inalcançável. E a mesma característica em relação ao gozo, porque ele está sempre como impossível. E também é impossível a relação amorosa. É impossível fazer dois com um, ou fazer de dois um. Em conclusão, a autora vai defender que o campo psicanalítico carece de um saber acerca dessa etimologia do gozo, acerca dessa historicidade dos conceitos. O que faz perdurar uma concepção muito equivocada e muito mortífera e muito pessimista de estabelecer que o gozo é autoerótico, que o gozo é pulsional, que o gozo é corporal. Isso leva a um pessimismo, isso leva apenas a uma direção clínica, não abre. O que o percurso apresentado, que as autoras fizeram, ele evidencia que há aí um discurso em relação ao gozo. Inclusive, quando esse gozo aparece nas místicas. E a gente vai para a última parte dessa apresentação, que é quando o Lacan coloca o gozo, sentido e o materialismo. Esse gozo que foi disfarçado lá pelos cártaros, ele volta nessa experiência mística da Santa Teresa d'Ávila, e aí o Lacan vai nos dizer alguma coisa. Nessa experiência mística, o sujeito é aniquilado e o que ganha é o amor. A experiência mística, basicamente, para o Lacan, a gente poderia enquadrar nessa lógica. O sujeito se aniquila em nome de um amor. E aí o Lacan vai dizer, olha, o cristianismo se ocupou de um Deus que goza. Deus quer que você faça tal coisa, Deus quer ser satisfeito. É dessa perspectiva que ele vai colocar um saber para o campo psicanalítico. Há um outro que goza. Ou seja, há algo que também não é plenamente apreensível nessa experiência, mas sobra um resto. Sempre é possível uma leitura, mesmo que isso seja inefável, mesmo que isso seja sobrenatural. Essa experiência ela passa pelo campo significante. A própria Santa Teresa d'Ávila escreve poemas. A própria Santa Teresa d'Ávila fala: "O outro fala em mim". A mística, você vai ver todo o campo da mística. Chega um momento em que eu não existo, mas eu existo no outro, e o outro existe. E eu me aponto nada. Enfim, é uma experiência muito bonita, inclusive, né? Indo nessa ideia do amor-paixão aqui do Rogemont, do nosso legado ocidental, eu vou dizer que é uma experiência muito bonita, muito romântica. Nesse sentido, é possível especular que o amor místico e essa relação divina, eles exprimem uma tentativa de comunicação. Não tem como você voltar de uma experiência de um êxtase, de um ayahuasca, vamos colocar aqui, e você não conseguir tentar se comunicar.
as coisas que você viu, o que você, enfim, essa experiência. Tentando atualizar aqui, tá? O Lacan não fala de ayahuasca. A gente vai dizer, então, que o que se comunica nessa história é que a dama vai representar Deus e o desejo vai ocupar uma posição masculina, ou seja, vai preencher isso que falta nesse outro. Se Deus está querendo alguma coisa, o homem vai lá e vai fazer, ser parceiro nesse desejo. Deus representa a mulher e o desejo representaria esse parceiro masculino. É que a gente pode problematizar, mudar, só colocar o desejo e o inefável, o absoluto, tentando essa relação o tempo todo. O outro quer gozar, o outro ordena que exista esse gozo. Bom, é possível articular o que no século XIX a gente vai ter com certa. Bom, no século XIX, isso inclui Freud. Houve uma certa insistência de encarar, principalmente na psicologia materialista, de encarar essas experiências como algo que provinha do sexual, como algo que apontava que ali no sexual era a fonte natural, que iria dar sentido a esse fenômeno, que dava sentido a esse fenômeno. Se Freud lesse esse caso, ele ia falar, olha, é, enfim, é uma experiência sexual, uma experiência edipiana. O que o Lacan vai propor no seminário 20 a respeito desses pesquisadores é justamente para a gente considerar de um saber que não se sabe em relação ao outro. E aí ele fala: por acaso não é isso que se coloca na vida da existência, de uma vida fora, de uma vida éstima, estranha e fora ao mesmo tempo? Não é isso que se coloca o não saber? Não é isso que se coloca o inconsciente? O que as autoras vão concluir é que o ele vai se deslocar na história. O gozo, o jouissance, Gabi, me ajuda. Ele vai brincar, escuta o sentido. Eu escuto o sentido porque ele está articulado na linguagem. Isso nos separa, enquanto a Pola, porque esse texto é da Pola e porque estamos aqui compactuados com essa leitura, é, de todo o campo psicanalítico, ou de grande parte do campo psicanalítico, que vai entender que o gozo, ele é inefável, não dá para explicar, não dá para falar. Particularmente, eu faço parte do grupo de pesquisa da mística pela PUC aqui em São Paulo. Adoro, adoro. Eu vou trazer, aproveitar, será que dá tempo para a gente conversar? Eu tenho 2 minutinhos. Ó, vou fechar essa parte para a gente poder pensar alguma coisinha dessa referência, calma. Nessa foto, ela começa a entender que ela está completamente apaixonada por essa mulher. E ela pega fogo, certo? E se a gente olha para essa imagem, parece que o fogo está vindo do próprio corpo dela, representando essa paixão, essa loucura, esse sexual, talvez. Por que não? Mas, na verdade, ela provoca esse fogo. Se a gente abre essa imagem e vai abrindo a cena, tem um contexto. Inclusive, todas as mulheres se reúnem de uma fogueira, começam a cantar canções assim, que te levam a certo êxtase místico. E ela passa o vestido no fogo e ela quer atrair o olhar dessa dama. Ela quer ser desejada, ela busca fazer todo um ritual, vamos dizer assim, que compreenda ela quer comunicar sem as palavras. Ou seja, a gente pode tomar essa imagem e falar, o gozo veio do corpo dela, mas na verdade a gente tem que olhar, tem uma fogueira na frente, tem um contexto em que ela está inserida, tem uma relação com o outro ali. Ela não está sozinha no meio disso. E é uma imagem linda, linda, que acho que o gozo eu não preciso. Ai, agora eu vou me render ao silêncio, não preciso explicar, né? Mas, como eu gosto de falar, eu queria ler para vocês uma coisinha. Peraí, deixa eu ver uma coisa que o Michel Dissertot, ele é um historiador.
E nesse livro, A Fábula Mística, gente, esse livro é um primor, assim, para psicanálise. Ele é um historiador e ele usa ele usa a psicanálise como uma ferramenta. Ele vai contra, ele tá a favor, ele tá em briga com a psicanálise porque ele quer privilegiar a mística. E ele vai dizer algumas coisas que nos interessam enquanto psicanalistas. Muito. Porque a mística vai trabalhar uma coisa super esquisita e o psicanalista se interessa por coisas esquisitas. Ele diz assim, em relação ao Uno: o único não cessa de se organizar por uma ausência, por uma produção ocidental, que se desenvolve em duas direções, ora que multiplica as conquistas destinadas a satisfazer uma falta originária, ora que faz o retorno ao postulado dessas conquistas, que se interroga sobre a vacância de que elas são os efeitos. Traduzindo, há toda uma tentativa de entender essa vacância, essa falta, essa produção ocidental de falta. Em outro momento, ou seja, há um saber aqui, há alguma coisa que está todo mundo tentando, que se constrói em torno do vazio. Ou seja, é possível fazer uma leitura disso. É, deixa eu ver outra. Tinha outra citação melhor. Ai, peraí, vou achar. Não é esse. Bom, deixa eu ver, peraí, gente. Eu devia ter preparado melhor aqui isso. Ó, o Uno não está mais aí. Eles o retiraram. Eles eu não sei de quem está. Dizem tantos os cantos místicos que começam pelo relato de sua perda a história de seus retornos. Deixa eu ver de novo, peraí. O Uno não está mais aí. Eles o retiraram. Dizem tantos cantos místicos que começam pelo relato de sua perda, a história de seus retornos em outra parte e de outra forma, um modo que são o efeito mais que a refutação de sua ausência. Não estando mais vivo, esse morto não deixa, no entanto, descanso à cidade, que se constitui sem ele. Ele assombra nossos lugares. Uma teologia do fantasma seria, sem dúvida, uma teologia do fantasma. Isso não interessa para os caras? Capaz de analisar como ele ressurge em outra cena, que não aquela de onde desapareceu. Ela seria a teoria desse novo status. Outrora, o fantasma do pai de Hamlet. O fantasma de pai de Hamlet. Gente, isso é Lacan. Lacan trabalha isso super no seminário 8. Tornava-se a lei do palácio que ele não era mais. Da mesma forma, o ausente que não está mais no céu nem na terra, desculpa a música do Diante do Trono, a região de uma terceira estranheza, nenhum nem outro, sua morte o colocou nesse entre dois, a título de aproximação. É a região que nos designam hoje. É a região que nos designam hoje os psicanalistas, os místicos, os autores místicos. Bom, é, acho que é isso. Eu quero ouvir vocês agora, eu falei pra caramba. É, muito bom, muito bom. Antes de passar para a Lana, deixar ela falar, eu queria só marcar que aquele da Corsa, não sei se você sabe, mas inclusive é uma citação bíblica, vem de Eclesiastes, que é justamente o livro que mais trata sobre essa questão da sexualidade, dessa relação, né? É o Então, auge. assim, a Corsa é de lá, né? Perfeito. Isso que eu lembrei aquela hora ali, por isso que eu levantei a mão. Queria também, só para não deixar escapar, só o amor pode convencer ao desejo, né? E de tudo que a gente está vendo aqui, várias vezes elas também colocam isso, e acho que é isso que Lacan enfatiza no 7, é a invenção poética do amor, né? Os trovadores, né? Então, assim, só o amor concede ao desejo porque é na escrita que há a possibilidade da relação sexual. Por isso é a escrita das místicas que é o encontro com Deus, né? Então, assim, pensar nisso, o amor com relação à escrita, a Corte Eclesiásticos, o gay savoir, tá? O gay savoir, só para um detalhezinho, depois eu vou colocar no grupo para vocês irem em busca disso em português.
Tá no Arthur Dito. No Arthur Dito, ele vai trazer a coisa da gay ciência, ou a ciência gay, que está relacionado ao gay savoir. E ele vai falar, ali ele está falando sobre Heidegger, matemática, ele está falando da matemática relacionando a um gay savoir. Então, assim, eu vou colocar, porque não vai dar tempo aqui de eu falar para vocês, mas eu vou colocar, a gente traduz e depois no próximo encontro a gente pode voltar. Mas só para dizer o quanto isso está atravessando Lacan, né, o tempo todo, e o que é isso, né? Essa escrita, essa invenção poética, né? Então, não queria deixar de passar essa referência ao Arthur Dito também. E sim, a importância do pai morto. O pai morto é a questão aí. O pai tem que estar morto, esse terceiro que necessário, como você está trazendo, que dá lugar para que outra coisa possa se escrever, né? E que todo mito é construído em torno de um vazio. Todo mito é construído em torno de um vazio. A gente pensa isso nessa escala enorme que a gente está aqui pensando, aí vai para a clínica, o mito individual do neurótico, né? Então, só para deixar esse comentário aí no final. Alana. Obrigada, Vinícius, pela tua apresentação. Eu vou botar no grupo um artigo do Ricardo Goldenberg, que eu acho que ele traz um pouco. Vou ler rapidinho um resumo aqui, que eu não tem tempo que eu li. Pode-se constatar como, ao longo da história da psicanálise, de modo talvez inadvertido, a ideia de sofrimento foi elevada ao estatuto de um objeto que funciona como razão necessária, se não suficiente, para se empreender uma análise. Tem que sofrer para fazer uma análise. Argumento que, a despeito dos esforços de Freud por separar a psicanálise da medicina e da religião, os analistas ainda permanecem mais cativos da moral judaico-cristã do que gostariam de admitir. Caberia discutir as incidências sobre a aplicação do método psicanalítico e como afeta a reivindicação de uma ética que seja inerente à psicanálise. Então, eu acho muito interessante, porque é um pouco todo esse panorama histórico, né? Como incide isso na psicanálise, né? Pela moral dos analistas. Eu vou mandar lá no grupo. Aí a outra coisa, rapidinho, bom, isso da filosofia, só esse ponto que elas colocam, né, que é a filosofia em Aristóteles, né, a figura da filia, que é um tipo de amor, né, por meio do diálogo. Filia é um laço, um tipo de amor entre dois seres em busca do bem supremo. Então, a própria etimologia de filosofia diz de um laço amoroso, né? E a outra coisa que quando eu conversei com o Vinícius, que ele estava se preparando, que veio muito, não vi muito hoje, não sei se você falou, mas é uma palavra importante, que é a ideia de sacrifício, né, para pensar essa questão. E aí eu sempre fico achando que falta muito para a gente ler Bataille, que era uma referência do Lacan, enfim, sabemos os bastidores, né, que ele ficou com a ex-esposa do Bataille e tal, mas eu já escutei bastante que ele não cita o Bataille como ele deveria citar, porque ele se inspiraria muito no Bataille, enfim. Eu acho que é um autor que elas até agora não vi que se elas citam, mas acho que ajuda muito a gente a entender essa ideia do sacrifício, né? Como algo, essa elevação assim com a religião. E por último, só que você falou da Clarice, que esse é um conto, né, da placenta, eu lembrei do outro dela, que eu recomendo muito, que é Perdoando Deus, que eu acho belíssimo, sim, sobre esse tema. Seria legal compartilhar no grupo os dois, se vocês tiverem uma referência rápida. Muito legal o comentário de vocês. Mais alguém para aproveitar esse tempo? O Alexandre disse que vai botar ali no grupo, porque ele teve que sair. Enfim, se alguém quiser falar mais, também pode botar depois no grupo, né? Se vier alguma coisa. Ótimo, o Alexandre, né, trazer alguma coisa também, vamos ver lá. E a gente pode também, no próximo encontro, voltar, meio que fechar esse aqui, e aí não sei, quem que vai fazer a apresentação mesmo, Alana, no próximo encontro? Acho que É sou o eu.
O Sim. Hélio, é. Ou Sim. também o Hélio faz a apresentação e a gente vê, né? Ou a gente também deixa o comentário no grupo ali. É porque é muito rico, né? Dá vontade mesmo, né? De explorar bastante ali isso que elas estão trazendo, porque eu acho que da questão da matemática também, essa questão do N+1, né? Tão fundamental, esse um que não é um, mas é dois, né? Uhum. E que, na verdade, o real não é em relação a um, mas é justamente esse impossível do dois, né? Então, assim, de novo, né? Realmente um autor que trabalha muito nesse viés e essa questão toda é, de novo, Recalcati. Quando vocês estão falando do sacrifício, ele tem um livro maravilhoso que chama Contra o Sacrifício. Infelizmente, acho que ele não tem tradução. Adoraria, né? Até eu posso até falar que eu sei quem é que traduz ele no Brasil, porque é muito interessante essa postura do Recalcati contra o sacrifício e o sacrifício como isso que a Alana estava trazendo um pouco nessa raiz meio da moral cristã, né? Então, assim, e tem outra coisa que eu fiquei pensando, a epistemologia, digamos assim, judaica e a partir do cristianismo, quando entra a questão do Platão, não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então tem todo um atravessamento, inclusive Evangelho e tal, tem todo um atravessamento da questão platonista, principalmente, na incidência da leitura da narrativa judaico, né, anterior. Então, assim, tem algo que atravessa e que talvez incida nessa percepção de algo justamente menos material, digamos assim, ou até interpretativo, eu diria, porque eu acho que a judaico tem muita questão da interpretação, né? Eles estão sempre eles discutem com Deus, tem algo de uma interpretação e que é isso que é importante da narrativa judaica. E quando passa para o cristianismo, entra num negócio realmente mais místico, eu diria assim, ou seja, essa coisa mais ideal, né? Mais assim, nesse romantismo que eu acho que vai numa direção que a gente pode pensar em outras vertentes, como da poesia, né, e outros lugares onde vai para o obscurantismo, iluminismo que vai para um lugar obscuro, misterioso e tal, e sai um pouco dessa coisa textual, da interpretação, enfim, só Gabi, me lembrei disso. para complementar, porque eu acho isso muito importante, porque tem uma discussão etimológica de religião, de relegere, que é reler, essa prática da releitura, que Lacan muito usou, né? Ele tem essa Muito, base, né, do isso. católico, os métodos de leitura, o Gabriel Bartolomeu trabalha isso ali na Paula São Paulo. E a outra etimologia de religare, que é essa ideia do religar com. Então tem já na Mesmo, etimologia, né, os equívocos isso. da história. Vai, Guilherme. Queria parabenizar você aí, Vinícius, pela apresentação e também a Alana trouxe o Ricardo Goldenberg e eu fiquei lembrando muito daquele livro dele, do Amor Louco e Outros Amores, que ele tem algumas passagens assim que me remeteram muito a como você apresentou, trazendo muito também sobre a questão da mística, né, e da religião. Ele faz uma leitura muito maneira assim do Cântico dos Cânticos da Bíblia É o Cântico dos e Cânticos que está a é Corsa, Guilherme. Agora que isso. você falou, eu fiquei em dúvida se era Eclesiastes, é o Cântico dos Cânticos. E é Isso. muito interessante, assim, principalmente esse texto do Cântico dos Cânticos, porque ele faz essa leitura e essa aproximação e também como que ele vai pensar a psicanálise nessa releitura dele. É Sem muito falar, né, interessante, assim. Guilherme, que ele é judeu, né? Sim. Bem, E né? ele Então, traz até no assim, início do mais texto, um. né? Tipo, A importância Vinícius, disso é ah, fundamental, né? Hélio, vai lá, vai lá. não, Eu acabo, é sou porque tagarela. no começo, tranquilo, eu também sou e tento me segurar. No começo, se há gozo sem o corpo, aí depois você consertou se é sem o outro. Eu acho que é justamente o conceito de gozo esbarra muito no lacanismo pelo conceito de corpo, né? O que que a gente está falando de corpo no Lacan? O que que o Lacan chama de corpo? E muitas vezes, né, o Miller e família vai dizer corpo, vai cair no biologicismo. E aí fica essa ideia de gozo, cai nessa biologia, né, quase essa sublimação de um corpo biológico. Então, a questão é muito boa. Por mais que eu tenha consertado, eu acho que o erro está certo.
será que existe gozo sem a concepção de corpo em Lacan, né? E o que que então nós temos que retomar o que que seria esse corpo e como é que isso entra no Junção. Eu acho que a gente, eu mesmo, às vezes me pego, nossa, o que que é corpo mesmo? Tá, assim, para Acabei, entender esse conceito. acabei de escrever um artigo, O Corpo em Lacan. Vai sair no Que livro da massa. Michele Roman Faria, 17 de novembro vai sair. Mas é isso, Hélio. E essa confusão do lacanismo, e que elas trabalham aqui, né? Se a gente lê isso que o Vinícius trouxe Uhum, hoje, elas estão falando dessa confusão, né? E que tem uhum, essas raízes tão antigas, né? Por isso que eu trouxe a questão do sim, platonismo também, porque eu acho que também influi aí quando passa sim. ali para um cristianismo lido dessa forma grega, algo também acontece com a questão do corpo, né? Só para deixar Uhum. isso, passar para o Vinícius se quiser. Não, muito legal, Hélio. Eu acho que realmente é um. Eu dei essa falha aqui, você pegou justo, né? Porque é tentando dizer outra coisa mesmo. Não dá para pensar no gozo sem o discurso, como efeito de um discurso, sem historicidade, que é o que as meninas estão fazendo esse esforço, né? Para voltar para esse lugar e falar, olha, tem um discurso aqui envolvendo o gozo. O gozo, no final de tudo, vai produzir uma linguagem, vai produzir uma mensagem, vai produzir um discurso. E só dá para gozar desse jeito porque há um discurso de Deus, há um discurso dessa natureza, há um discurso, ou seja, não tem como, né? Isso que cabe muito a gente pensar mesmo, Hélio. Não só o que é corpo, mas por que que o corpo foi tomado. Tudo bem, tendemos a pensar no Freud, né? Que está pensando ali as pulsões como provenientes do corpo, enfim, dessas excitações. Mas a gente está, mas ao mesmo tempo, não me parece que ele está tão é, convencido de que só é o corpo, no sentido assim, é só o meu corpo que produz isso sozinho. Tem coisas que vêm de fora, os estímulos que vêm de fora, coisas que revivo, eu vou reviver cenas, né? Tem todo um romance, inclusive, de cenas que eu revivo para que isso afete meu corpo também. E eu não sei por que que isso no campo lacaniano, lendo Lacan, não dá para encontrar essa ideia de um corpo com essa como substância gozante, né? Pelo menos ainda não fui convencido disso. A gente tem lá, assim, ele trabalhando o corpo como imaginário, trabalhando o corpo como algo do real em algum sentido. Tem essas dimensões que são sempre necessárias colocar isso na mesa e perceber se não há um discurso por trás dessas ideias, né? Para chegar nesse entendimento, para chegar nesse pensamento. Bom, Até que o talvez as místicas conceito sejam de talvez as substância, místicas né? de substância, talvez as místicas sejam um melhor exemplo, né? Porque elas parecem se aproximar, tocar mais nessa superfície para falar, olha, sem elas de trazer essa experiência para a gente não vai conseguir ir muito longe nesse sentido, né? É E isso, Freud, quando fiquei, você fala, Vinícius, só para marcar essa questão, claro, os ensaios, né, sobre a sexualidade, tem várias coisas ali, mas uma das coisas é o perverso polimórfico, a incidência do significante no corpo. A gente goza, né, a partir de um discurso e uma experiência, né, que tem a ver com o que é dito, né? Então, o não gozo eram não é o mesmo, objetos, né? é. Aqui ou numa uma comunidade que não seja atravessada por esse mesmo discurso. Não é a mesma forma de gozar, né? Então, assim, E às vezes não tem. está no corpo, né? Não está Tá no no meu discurso do outro, né? tá no discurso, porque eu vou Uhum. pensar, na minha glande, no meu clítoris. Não, tá? Pode estar no sapato, né? Tá no brilho do nariz, No corpo tá em inteiro, todos os lugares. na Então, pele, né? Na pele. muito interessante, muito legal. Fiquei muito contente de apresentar esse texto. Acho que eu adoro esse tema, adoro falar disso. Quem estudar mística, quiser ir entrar em contato para a gente poder estudar junto, estou recolhendo pessoas que se interessam pelo tema
E é isso. Muito obrigado pela. Me senti muito confortável em mostrar esse texto para vocês e me colocar aqui. Vocês foram muito amáveis em me receber. E muito legal mesmo a experiência de poder trocar. Foi Sigo aqui no ótimo, grupo. Vinícius. Super bom e essa abertura para esse viés mesmo, né, do atravessamento dessa linguagem no que a gente faz e no que, né, e mesmo na incidência disso na sociedade que estamos inseridos, né, e na clínica, o que chega para a gente na clínica. Esse é o ponto. Nossa, Gabi, acho que isso a gente não pode perder. A gente está falando tudo isso para pensar a clínica, né? Esse poema, tanto do Gustavo Lima, quanto do trovadorismo, quanto esse texto cristão, aparece na clínica, no sofrimento, no impasse, no real, né? Aparece. Nos sonhos, aparece. A gente está pensando o sofrimento ocidental, que não é tão novo quanto parece, né? Pô, tem aí um bocado de ano, tem séculos. É, Bom, é isso, eu fico por Infelizmente, aqui. né? Ai, Fala, queria continuar Lana, aqui fala, na. Lana. Não, eu ia falar só, perguntar para o Hélio, tudo certo, daqui a 15, qualquer coisa fala com a gente, se quiser Sim, tá trocar. tudo certo. Se acontecer algum acidente, eu aviso. Hélio, só Não tem para planos de dar deixar errado. aí o gostinho para a galera, né? O Hélio vai falar a perspectiva de Lacan a respeito da mulher como figura do outro, né? Com O Uhum, maiúsculo na cultura, né? sim. Próxima etapa aí. Ah, meu Deus, louca para escutar. Eu também. Sim, sim, Então, muito daqui bom. 15 dias, a gente se Daqui encontra. 15 dias. Tá bom. Obrigada, todo mundo. Tchau, tchau, gente. Muito bom Tchau, hoje. tchau. Valeu. Tchau.